Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Estamos falando sobre princípios espirituais, falamos sobre o princípio da honra, falamos sobre o princípio da semeadura, e agora hoje eu quero falar sobre o princípio da obediência. Eu acho que esse é o mais indigesto de todos que nós vamos falar. A gente sente, de manhã eu senti assim, algumas pessoas muito reflexivas sobre isso, pensando, mas eu creio que vai ser uma bênção, porque é algo que Deus quer ensinar para nós. Se você encontrou, levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Nós vamos ler vários textos hoje, amém? Por isso eu vou ler só os 2 versículos. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 e 2. Se os irmãos encontraram, façam um sinal aí para mim que a gente pode ler, amém? Amém. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco, abre o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, nos ensina a discernir espiritualmente a Tua palavra, Pai. Quebra em nós tudo aquilo que impede, Senhor, de ouvir Tua voz. Faz desse lugar agora, Senhor, uma conexão direta com o Teu trono, Pai. Para a glória do Teu santo nome, queremos ouvir-Te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o princípio da obediência. E é um princípio que pode causar muita confusão, muita dúvida. Porque eu creio que a Bíblia diz para nós que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, obedecemos a voz do Senhor, Ele nos colocará muito acima das nações. Quantos aqui gostariam? Eu gostaria de ver Deus me colocando num outro nível, Você crê nisso ou não? Deus te colocando num outro nível no seu trabalho, Deus te colocando num outro nível na sua vida profissional, na sua vida espiritual, Deus levando você a uma outra dimensão daquilo que Ele tem já feito na tua vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que foi por obediência que, por exemplo, Abraão deixou a parentela dele e foi ser uma bênção. Foi por obediência, por exemplo, que Moisés, ainda que estivesse lá no deserto fugitivo, se encontrou com a sarça, ouviu a voz do Senhor e voltou para o Egito e declarou ali a libertação do povo de Israel. Foi por obediência, por exemplo, que Paulo diz na palavra lá em Atos, que foi fiel à visão celestial e então abandonou o caminho de perseguidor do cristão Saulo e se tornou o apóstolo Paulo. Essas bênçãos, queridos, seguem aqueles que obedecem. A Bíblia está dizendo para nós, em Deuteronômio 28, que se você obedecer aquilo que Deus tem a você, a palavra dele, a sua vida, você vai ser colocado sobre uma outro nível, uma outra situação de vida, acima de todas as nações. A Bíblia diz para mim, e eu creio nisso, que a obediência traz bênção. Eu vou perguntar aqui, quem aqui já obedeceu algo da parte de Deus e se sentiu, depois viu que foi abençoado? Você já viveu isso? Amém? Deixa eu ver aqui, se tem alguém aqui que entende esse princípio. Mas não é um princípio tão fácil, e quando eu fui estudar esse princípio, eu vou dizer para você que eu quase me enrolei. Porque o que as pessoas chamam de obediência a Deus, muitas vezes, e por isso não vem resultado, e por isso não conseguem entender por que esse princípio não funciona na vida deles, é porque às vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus e corremos 2 riscos. Primeiro, achando que estamos obedecendo a Deus, estamos obedecendo a homens. Concordam com isso ou não?
E muita gente está frustrada com a igreja, muita gente está frustrada com Deus, muita gente até saiu da igreja, está desigrejada, crê no Senhor, porque acreditava sinceramente que estava obedecendo a Deus e descobriu no meio do processo que estava obedecendo a homens. Eu sou crente cristão desde que nasci, e eu acho incrível como algumas pessoas de tanto tempo que eu já sou cristão, 4 décadas, que eu tenho consciência de cristão pelo menos, eu vejo como algumas pessoas acreditavam verdadeiramente que Deus estava querendo delas algumas coisas e requeriam delas, e depois a mesma igreja que dizia que Deus queria determinada coisa, disse que não queria mais, Deus não queria mais aquela determinada coisa. Não deu para entender o que eu falei, né? Deu para entender? Não é verdade, estou dizendo? E algumas pessoas obedeceram e acreditaram. Depois, por exemplo, na minha infância, eu me lembro na juventude, algumas igrejas diziam que você não deveria fazer faculdade, porque quem fizesse faculdade se desviava. Lembra dessa ou não? Lembra ou não? Sim ou não, meu irmão? O pastor falava, se você fizer faculdade, cuidado. Todo mundo que faz faculdade vai para o inferno. E as pessoas obedeciam, e eu vou ser sincero, eu fui fazer faculdade de teologia, eu escutei algumas pessoas, teologia não, a letra mata, o espírito vivifica, olha lá, dizia até a Bíblia, hein? Né? E algumas pessoas ficaram presas nisso, esse é o primeiro problema. O segundo problema de ouvir a voz de Deus é que muitas pessoas, e eu tenho ficado assustado com isso, eu tenho ficado assim, horrorizado, sinceramente, como algumas pessoas dizem que estão ouvindo a voz de Deus, mas na verdade estão ouvindo o seu próprio ego. Como nós confundimos, escute, você não vai gostar muito dessa mensagem, mas receba aí como se fosse um xarope que a tua mãe dava, sabe? Você... Sabe assim? As pessoas confundem. E diz, Deus me disse isso, Deus me falou aquilo, e aquilo que Deus falou para elas, na verdade, muitas vezes é só uma autoimagem delas mesmas. Um reflexo do alter ego delas. Um reflexo daquilo que elas pensam. Concorda comigo ou não? E as pessoas colocam isso como obediência a Deus. Eu me lembro quando garoto, essa não ia contar não, mas eu vou contar. Luciana vai me matar. Jesus, me ajuda quando chegar em casa hoje. Eu me apaixonei por uma garota. Não era a Lupe, não. E eu aprendi essa lição do alter ego assim. Porque se você se lembra disso, quando você orava quando você era jovem para ver se aquela namorada era de Deus para a sua vida, alguém orou por isso? Só eu que orei? Será que esse rapaz, essa moça, você não falava isso? O teu ego entra na jogada e você começa, não, Deus está me confirmando, Deus está me confirmando. Deixa eu entender por que vocês estão rindo. Vocês estão rindo de mim ou vocês fizeram a mesma coisa? É de mim? Ah, tá joia. Obrigado, ajudou muito essa cara. E aí você começa a dizer assim, não, porque ela vai se apaixonar. Não, estou vendo aí que ó, Deus está confirmando. Eu me lembro uma vez que eu fiz até um negócio, nossa, que coisa louca, olha que viagem. Eu coloquei aquele negócio da lã, do novelo de lã. Fizeram essa aí ou não? Depois eu descobri que era o negócio de São João, isso aí, sabia, gente? Os evangélicos faziam, você colocava, sabe o que é? Não, entrega aí, vai. Sabe? Colocava o novelo de lã do lado de fora da janela, se ele aparecesse molhado, é de Deus, é para casar. Você lembra dessa, pastor João? Lembra mesmo? Ah, eu sabia que lembrava, minha família. É isso aí. Nós confundimos essas coisas todas com a voz de Deus. E muitas pessoas estão frustradas, porque esse princípio, elas falam assim muitas vezes para mim, pastor, mas eu obedeci, olha que situação eu estou. E aí eu fico pensando, obedeceu o quê? A homens? Obedeceu a Deus? Ou obedeceu ao seu próprio ego, à sua própria vontade? E colocou Deus na jogada, e disse, não, Deus está no negócio, Deus está de acordo com isso. E na verdade, Deus não estava nem um pouco envolvido com aquela situação. Inclusive, algumas pessoas colocam Deus em umas situações que eu fico imaginando que Deus nunca já estaria. Por exemplo, Deus mandou eu te falar que Ele vai pegar você e vai jogar no chão, e vai pisar, e vai pisar, e vai bater, e vai cortar, e vai acabar com você. Eu falo, que Deus é esse que ela está pensando? Hein? O que você acha? É Deus? Ou é a raiva, o ódio, o alter ego dela, falando para mim, te odeio, se eu pudesse eu casaria assim com você. Vocês estão entendendo?
Mas a Bíblia diz, se você crê, diga glória a Deus, que aqueles que obedecem os mandamentos e a palavra do Senhor serão colocados muito acima das nações. Você crê nisso? E eu não vou invalidar a palavra, porque eu creio na palavra, eu creio que se você obedecer o que Deus tem a dizer a você, você vai ser colocado muito acima das nações. O problema é que nós vamos entender, se estamos obedecendo a homens, esqueça, tua vida não vai mudar. Porque um dia eles definem para você uma coisa, outro dia eles mudam de ideia. Não pode assistir novela, agora pode assistir os 10 mandamentos. Mandamentos pode. Não é? É assim. Se você está obedecendo a você mesmo, assim, Deus quer isso. E a gente chega ao ponto de achar que Deus quer o que a gente quer. E Deus gosta da gente, das pessoas que a gente gosta. É impossível Deus gostar de você, porque eu não gosto de você. Não é assim? E a gente se complica. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 7, 24, sobre viver a bênção da obediência. Mateus 7, 24. Eu nunca tinha feito uma correlação ao texto de Deuteronômio 28 com Mateus 7, 24. Mas se você for perceber, existe uma correlação. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Vai ser colocado muito acima das nações. Quem? Quem obedece as palavras do Senhor e a pratica. E esse é o nosso problema sobre obediência. Porque nós preferimos obedecer homens do que as palavras do Senhor. É muito mais fácil que alguém me diga o que eu tenho que fazer do que eu tenha que aprender com o Senhor as palavras dele. Faz sentido? É muito melhor que alguém fale assim para mim: não corte o cabelo assim, não use essa roupa, põe essa saia, tira essa saia pode, essa não pode, acima do joelho, abaixo do joelho, mãozinha para cima. Na hora da adoração, cara de sentimento, vai. Demonstra a tua espiritualidade. É muito mais fácil do que ouvir assim: ame ao seu inimigo. E aí você fica imaginando quando Jesus, eu me lembro muitos anos atrás, se você não leu esse livro, eu indico, é fantástico para quem quer conhecer as palavras de Jesus. Philip Yancey, o Jesus que eu nunca conheci. Eu acho que esse livro é um livro que divide águas. Porque ele conta uma história do seguinte: imagina Jesus falando para os discípulos assim, entrando em Jerusalém, e você sabe que naquela época não foi só Jesus que foi crucificado, milhares de pessoas eram crucificadas naquela época. Isso era uma forma romana de impor poder. Então você poderia chegar numa cidade e ver ali na porta da cidade várias cruzes, e talvez ali tivesse seu tio, seu primo, o seu parente próximo, seu filho, seu pai, crucificado ali por causa da violência romana. E Jesus então olha para os discípulos e fala: ame aos seus inimigos. Talvez a sua mãe, isso é histórico, sua irmã tivesse sido violentada por um soldado romano, forte, né? E Jesus para assim e fala para você que é o discípulo dele: ame ao seu inimigo. E naquela hora está passando um soldado romano atrás de você. Consegue imaginar essa cena? É mais ou menos nesse contexto que Jesus está mandando amar o inimigo. E às vezes nós estamos confundindo o que é obedecer às palavras do Senhor, e estamos obedecendo coisas que Deus nunca colocou na sua palavra. E quando nós fazemos isso, nós ficamos buscando a bênção, e a bênção não chega. Mas Jesus falou que esses dois homens construíram uma casa. E aquele que obedeceu construiu a casa na
rocha, e aquele que não obedeceu construiu a casa na areia. E a diferença deles era a obediência. Aquele que guarda as minhas palavras, aquele que conhece, que pratica o que eu ensino, esse constrói a sua casa na rocha. Então o segredo está em eu começar a trocar, e aí que começa a entender o que é obediência. É quando eu começo a trocar o meu ego, é como eu começo a trocar o jugo do homem, é quando eu começo a trocar a servidão de querer que os outros governem a minha vida pelas palavras do Senhor Jesus. É nessa hora que você começa a obedecer. É quando você começa a reaprender tudo que você aprendeu, seja a sua cultura, seja o seu ensinamento, seja alguém que te ensinou e você achou que era interessante, que era bacana, para aquilo que Jesus ensinou. E é nessa hora que você coloca a sua casa na rocha. E aí você começa a perceber que a tua vida começa a ser abençoada. Vem o vendaval, vem a dificuldade, mas não pode derrubar a construção que é a sua própria vida, porque o Senhor tem fortificado a sua edificação com a sua palavra. Esse é o desafio. O princípio da obediência é quando eu começo a trocar o meu conhecimento, começo a trocar a minha cultura, começo a trocar o meu pensamento, o meu ego, o meu egoísmo, por aquilo que o Senhor ensinou. De outra maneira, Jesus disse assim: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e o guarda. Guardar para mim essa obediência é quando eu me sujeito, e por isso muitas vezes nós estamos frustrados. Por quê? Porque nós estamos ouvindo o que as pessoas estão dizendo, mas nós não temos tempo para ouvir o que Jesus está dizendo. E o princípio da obediência acontece na minha vida e na tua vida, querido, como eu faço com esse construtor aqui. Eu começo a obedecer o que Deus tem para me ensinar hoje, agora, nesse culto, nessa semana. Então o que significa realmente obedecer a Deus? Alguns vão dizer para você, como aconteceu com um jovem aqui da nossa igreja, conversando com ele quinta-feira, que ele encontrou um rapaz na rua, que era da igreja que ele frequentava, e ele disse assim: você agora vai naquela igreja lá? Ele falou: quando você se converter de novo, você me procura. Ele acha que ele está obedecendo a Deus falando isso. Eu não acredito que, por exemplo, eu conheço pessoas que não usam o mesmo corte de cabelo que eu, mas obedecem muito a Deus. Eu conheço pessoas que não usam o mesmo estilo de roupa que eu uso, mas obedecem muito a Deus. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não falam com a mesma linguagem que eu falo, mas que o seu coração está sujeito à vontade de Deus. E se Deus fala com elas, elas levantam e fazem o que Deus está mandando fazer. Porque elas aprenderam a se sujeitar à vontade e à voz de Deus. Mas conheço pessoas, querido, que usam um tipo de cabelo que todo mundo acha que é o que Deus quer. Sei lá se Deus está preocupado com isso. Conheço pessoas que usam uma certa roupa que acham que vão agradar mais a Deus e que Deus está muito preocupado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido: o coração deles não está interessado em obedecer a Deus. O que Deus está vendo é se o seu coração está interessado em obedecer a Ele. É aí que começa o espírito, o princípio da obediência. Quando Deus começa a falar no seu coração, e aí que começa a dificuldade de obedecer, porque a palavra de Deus fala, princípios, por exemplo: considere o seu irmão acima de você, superior a você mesmo. É muito mais difícil do que eu determinar o tamanho do seu cabelo. Como é que eu sei que você está praticando isso? Eu não sei, só você sabe. Mas eu aprendi, querido, que quando você começa a sujeitar o teu eu à vontade de Deus, aí você começa a obedecer a Deus em pequenos detalhes da tua vida. Ninguém precisa dizer qual é a roupa que você precisa vestir, porque você sente o Espírito Santo falando com você. Amém? Você entende isso? Qual é o problema da gente obedecer? É que muitas vezes o nosso eu fala muito mais alto do que a voz de Deus no nosso coração. Deus está falando com você, mas para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa matar o seu eu. E aí você começa a discernir o que Deus está falando. Perdoa aquele irmão. E você diz: Deus, eu estou te obedecendo. Eu vou no culto. Eu dou meu dízimo. Eu levanto a minha mão. E Deus está falando: perdoa aquele seu parente. Mas Deus, o senhor pode ver, eu fiz até minha barba hoje para ir para o culto. E Deus fala: se sujeita à minha autoridade, coloca o teu eu na minha mão, joga o teu eu por terra e obedece, porque aquele que me ama tem os meus mandamentos e o guarda. Esse é o que me ama.
O princípio da obediência hoje, querido, ficou perdido com tantas regras que a gente colocou, com tantas situações. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 5, versículo 5. E eu quero usar esse texto como uma referência para a nossa mensagem de obediência. Lucas 5, 5. Vamos começar no versículo 1, para a gente entender o contexto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Se eu perguntasse hoje aqui, quantos querem viver uma pesca milagrosa na sua vida? E quantos querem ver isso acontecer com frequência? E qual é o princípio para você viver essa pesca milagrosa na sua vida? É a obediência. E muitas vezes nós não conseguimos obedecer porque nós fazemos como Pedro, nós dizemos: Senhor, estamos cansados, lavamos a rede, Senhor, nós somos pescadores, pescamos a noite toda, o nosso eu vai falando, e nós dizemos: Deus, não dá para eu te obedecer, porque olha, já está as redes lavadas, nós estamos prontos, e se eu começar a sujar essa rede de novo, e se eu tiver todo o trabalho e não acontecer nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes novamente, para que eu possa obedecer. Esse meu eu tem que morrer, eu tenho que matar esse eu tenho que dizer: olha, eu estou cansado, mas não importa, porque eu morri, eu obedeço a voz do Senhor na minha vida. Eu tenho que dizer muitas vezes: olha, Senhor, já lavei, estou aqui, as coisas estão prontas, eu quero continuar a minha vidinha no mesmo ritmo, já fiz o que eu tinha que fazer, meu horário de trabalho acabou, e Deus fala: obedeça, segundo a tua palavra eu vou obedecer. Mas quem, querido, está vivo, está com seus sentimentos vivos, está com seu ego vivo, está com seu eu vivo, não consegue obedecer. E aí que é o princípio da obediência. E por isso nós precisamos, às vezes achamos melhor obedecer a homens. Mas Deus está dizendo para mim aqui: quer viver acima das nações, quer ter a sua casa na rocha, quer viver uma pesca milagrosa, obedeça o que Deus está falando no seu coração. Eu aprendi obediência com uma história muito engraçada. Sempre que eu vou falar de obediência, foi nesse dia que eu aprendi e entendi obediência. Muitas vezes Deus vai falar coisas específicas para você, que é diferente para Ele, que é diferente para ela, que é diferente para mim. E eu aprendi isso. Muitas vezes Deus está falando algo para você. Talvez você, hoje, nessa noite, Deus está falando para você: deixe de lado o seu celular, por exemplo. E não está falando a mesma coisa para mim, não está falando a mesma coisa para a Liz. E talvez para Liz Deus está falando uma outra coisa que não está falando para a Luciana. Deus pode fazer isso porque Deus trata conosco individualmente. E o princípio da obediência é quando eu começo a sujeitar o meu eu para a palavra de Deus. Deus tem alguma coisa a ver com o celular, Ele é contra o celular? Não, não tem nada a ver. Deus não é proibir o celular, é proibido na Bíblia? Não, não é. Mas alguns princípios eu aprendi, eu preciso me sujeitar àquilo que Deus está falando ao meu coração. Eu aprendi essa história muito tempo atrás, aprendendo sobre a voz de Deus, aprendendo sobre obedecer a Deus. E eu costumo contar de um rapaz, isso serve muito para o Brasil, um homem lá nos Estados Unidos, um pastor, que era fã de beisebol. Lá o beisebol é febre. E eles compravam aqueles cards e colecionavam os cards. Ele queria em todos os jogos do time dele. E então ele dizia para as pessoas: olha, não tem nada a ver esse negócio de beisebol, porque Deus não é contra o esporte, beisebol é um esporte, e beisebol é saúde. As pessoas que jogam beisebol, eu podia falar para os brasileiros aqui em futebol. Foi nessa hora que de manhã as pessoas começaram a levantar e sair. Porque eu estou mexendo com uma potestade do Brasil. Futebol.
Deus não é contra futebol. Mas aquele homem pegou e disse o seguinte, o Senhor falou para ele, pegue os seus cards, aqueles que eles colecionam, que vale dinheiro nos Estados Unidos, né? Desde os 4, 5 anos de idade esse pastor colecionava. E doe, dê, se desfaça. Eu falei, mas Deus não é contra os seus cards. Deus não é contra. Ele foi perguntar conselho para o irmão. E o irmão disse assim para ele, mas imagina, isso é coleção sua. Deus não é contra a coleção. Isso é coisa da sua cabeça. E o Espírito Santo começou a incomodá-lo. Você já sentiu esse incômodo do Espírito Santo? Sim ou não? As coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E você começa a sentir um incômodo. Sabe como é que é? Ei, vocês estão aqui ainda? Já sentiu esse incômodo? Eu já senti. O que a gente faz? Coisa da minha cabeça. Eu já lavei as redes. Não é assim? O que a gente faz? Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu mereço meus cards. Mas aquele pastor sentiu que Deus estava falando com ele. E ele deu. Sentiu um alívio, sentiu paz, não entendeu nada. Deus falou para ele assim, pare de ir assistir beisebol. Deus não é contra o beisebol, Deus não é contra o futebol. Vai, Corinthians! Eu sou palmeirense, mas eu ajudo vocês. Sou solidário. Ao Hexa. Não pode fazer oração contrária, né, povo? E ele falou, não vai mais no estádio. E ele, tô louco, tô doido. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. E Deus estava quebrando, porque Deus não era contra o beisebol, Deus não era contra os cards, mas Deus queria quebrar uma idolatria que estava arraigada no coração daquele homem. Foi nessa hora, entendeu? Que eu percebi que de manhã as pessoas ficaram assim, magoadas comigo, principalmente os corintianos. Amigo, brincadeira. E eu aprendi nessa história uma lição sobre obediência. Às vezes há coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida e que não faz sentido para ninguém, mas Deus sabe que você precisa obedecer nessa área. Talvez, por exemplo, Deus esteja falando para você, corte aquela amizade com aquela pessoa do seu trabalho. E você vai dizer assim para mim, mas Deus vai falar para você não ser amigo das pessoas? Mas você sabe onde isso vai acabar. Você sabe que isso não vai dar certo. Não é? Então para. Segunda história que eu aprendi obediência muitos anos atrás. O pacote de bolacha. Nunca mais esqueci essa história. Uma mulher nos Estados Unidos também, todo dia de manhã comprava um pacote de bolacha. Sei lá que marca que era, mas imagino que era uma bolacha de sal, tomava com chá. E ela pegava lá o jornal e lia. E o Espírito Santo falou para ela um dia, escute, pare de comer bolacha. A partir daquele momento, Deus era contra as traquinas e as Oreos. Eu sei, não faz sentido nenhum, não é verdade? Deus não é contra a bolacha, é pecado comer bolacha. Alguém trouxe bolacha na bolsa? Deixa no altar antes de ir embora. Mas ela obedeceu. Vocês entendem isso que eu estou pregando? Ela obedeceu, ela não entendeu nada. Ela foi falar com o pastor, falou, isso é coisa da sua cabeça. Deus não tem nada contra a bolacha, então muda a marca, sei lá. E ela obedeceu, ela parou de tomar. Depois que ela parou de comer bolacha, e ela sentava com o chá, a bolacha e o jornal, e lia o jornal inteiro, durante 2 horas, 1h30, ela lia todas as páginas do jornal, até o obituário. E Deus falou para ela assim, pare de ler jornal. Pronto, Deus é contra a Folha e o Estadão agora. Né? Mas ela obedeceu. Princípio da obediência. A gente se sujeita à vontade de Deus e à voz de Deus. Talvez nessa noite, querido, Deus esteja falando algo com você há alguns dias. E você não está conseguindo obedecer porque você não está entendendo. Mas às vezes a gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. E muitas vezes o que Deus pede para nós não vai fazer sentido para você. Mas você precisa obedecer. E aí então, ela fechou o jornal. E ela falou, e agora Deus, o que eu faço? Não tenho mais minha bolacha, não tenho mais meu jornal. O que é para fazer? E Deus falou, leia a minha palavra. E ela começou a ler, sem desinteressado, mas como se fosse um jornal.
E Deus começou a falar para ela, agora ore. Ela começou a orar. Um ano depois ela se sentia fortalecida espiritualmente, se sentia forte no espírito, a palavra de Deus estava dando resultado no coração, a fé dela tinha aumentado, ela se sentia sustentada, e Deus falou para ela, bom, agora você está pronta, eu vou levar o seu marido. E um mês antes do marido morrer, Deus falou isso para ela. E ela diz o testemunho dela, que se Deus tivesse tirado, antes de tirar a bolacha e antes de tirar o jornal, ela não teria suportado. Mas Deus primeiro preparou o coração dela. Talvez Deus esteja falando algo a você, meu irmão. Perdoa. Se sujeita àquela autoridade. Entra nesse ministério. Participa. Se envolve. Libera perdão. Ama. Eu não sei, mas eu tenho certeza que muitas vezes Deus faz e fala conosco. E nós sentimos esse toque do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós não conseguimos discernir o que é a voz de Deus, porque nós estamos tão longe, tão distante. Estamos tão acostumados a ouvir pessoas ao invés de ouvir Deus. E colocar pessoas entre nós e Deus, que nós não conseguimos ouvir o que Deus quer para nós naquele momento. E nós começamos a dar as desculpas. E nós começamos a dizer, Senhor, eu quero viver essa bênção. Senhor, eu quero viver esse milagre. Senhor, eu quero viver essa promessa. Senhor, eu quero entrar nesse novo nível que o Senhor tem para mim. Quero estar muito acima daquilo que eu estou vivendo hoje. Senhor, eu quero ter uma pesca milagrosa. Senhor, eu quero viver com a casa, minha família na rocha, construída na rocha. E Deus está dizendo só uma palavra para mim, para você essa noite. Obedeça, obedeça. Se você quer, obedeça. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? E muitas vezes nós começamos a racionalizar isso que Deus está dizendo. E você diz, Senhor, eu quero viver meus milagres. Cadê meus milagres? E você corre para lá e corre para lá. E o princípio do milagre, meu irmão, o princípio da pesca que Deus tem para você é a obediência que Ele fala para você. Separe esse dia, busque a minha palavra, ore, fale, pregue, reparta o que eu tenho dado a você, distribua. Ame! Acabou? Simples. E você está esperando um anjo aparecer, e alguém que te diga assim, diz o Senhor, tu viajarás e será maravilhoso, primeira classe, não serás de classe econômica. E Ele faz. Mas obedeça! E aí a gente começa a colocar algumas coisas para obedecer a Deus que são interessantes. Primeiro, eu aprendi isso. Toda vez que Deus fala com você, ainda que pareça difícil, diga comigo, ainda que pareça difícil, faça. Simples assim. Segundo, toda vez que Deus falar com você, não espere que as pessoas vão dizer, Deus falou mesmo. A maioria vai dizer, Deus não falou. Eu aprendi isso. Se eu quisesse ouvir o que as pessoas dizem que Deus falou, que Deus não falou, eu estava doido, louco. E muita gente está vivendo assim. Uma pessoa fala que Deus falou uma coisa, outra pessoa fala que Deus não falou, não é assim? Deus está nesse negócio, Deus não está? Irmão, quando Deus fala com você, as pessoas vão dizer, cuidado, você vai quebrar a cara, você vai dar tudo isso, você vai na igreja, você vai orar. Eu me lembro que quando nós começamos aqui, alguns jovens, eu era jovem, bem jovenzinho, tinha 22 anos, alguns irmãos também estavam com a gente aqui, está aqui até hoje, e eles quando vinham para cá, eles falavam assim, eu estava saindo de casa, encontrei o irmão falou, o quê? Você vai lá para aquela igreja? Olha, e eles falavam, Deus tocou meu coração de vir aqui ajudar e semear, e eles falavam, mas as pessoas estão dizendo que Deus não falou conosco. Fique preparado, quando Deus falar com você, muitas pessoas vão dizer para você que Deus não falou com você. Você entendeu isso? Mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. E algumas vão dizer que você é doido. E você vai dizer, mas eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque quando você fizer o que Deus mandou você fazer, talvez algumas pessoas pudessem dizer para Pedro, mas já checamos a rede, já lavamos a rede, já está pendurada, vai sujar a rede de novo. Obedeça. Segunda coisa que eu aprendi, uma das grandes dificuldades de nós obedecer não é que nós não ouvimos, não é que nós não sabemos, porque Deus é especialista em comunicação. Ele sabe como se comunicar com a gente. Ele sabe como você vai ouvir. E se tiver que pôr uma sarça ardendo na tua frente, Ele põe. Ele faz um negócio para você. Ele é especialista em comunicação. Se tiver que escrever no céu, Ele escreve. Ele é especialista, meu irmão.
E quando você ouve a voz de Deus, você tem um problema para obedecer. Eu acho que a nossa dificuldade são esses problemas. Primeiro, o nosso ego. A gente fala, não, estou cansado, já estou... Senhor, eu preciso de paz. Eu aprendi isso. Quando Deus falar com você, joga os seus mimimis fora. Deus não tem tempo para os seus mimimi. Essa foi a segunda parte, que a outra metade da igreja foi embora antes de acabar o culto. Quais são os mimimis? Ah, Deus, eu não quero sofrer. Ah, Deus, estou passando por tanta luta. Por que eu só sofro? A minha vida sempre foi sofrimento, Deus. Só luta, luta, luta. E agora tem que fazer mais essa. Não é assim? Jogue fora, meu irmão. Obedeça. Olhe para Deus e fala, Senhor, eu vou entrar nessa porta, vou entrar nesse caminho, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, a começar dentro de mim, dentro da minha vida. Porque é muito fácil eu dizer assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, entendeu ou não? Aqui na terra, essa terra aqui, ó, como é feita no céu. E Deus está falando assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Mas é uma delícia eu falar, Senhor, seja feita a tua vontade na casa da Júnia, no Rogério, faz a tua vontade como é feita no céu, e deixa eu aqui, que está tudo certo. E Deus está falando, não, obedeça, joga suas desculpas fora. Um dos problemas da gente tem para obedecer também, é que, às vezes nós queremos mais agradar os homens do que a Deus. Pronto, falei. O que as pessoas vão pensar de você? Eu me lembro uma vez, estava numa vigília, e o fogo veio mesmo, e a gente entrou no mistério, e eu comecei a entrar no sapatinho de fogo e tal. Irmão, eu sou sapatinho de fogo, vocês me conhecem. Não é? E eu estava lá no manto, no remanto, no tudo que é manto, entendeu? E acabou a vigília, chegou meu irmão, o irmão não sei nem se está aqui, não lembro quem era, já te perdoei, viu? Não perdoei também que não fiquei magoado, mas foi interessante. Ela falou assim, nossa pastor, eu não sabia que você era do sapatinho de fogo. Aí eu, não irmão, não é bem assim. Mas a Bíblia diz, onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas às vezes a gente não consegue dar liberdade para o Espírito do Senhor, porque a gente fica com medo que os outros vão pensar da gente. Não é assim? As pessoas vão olhar, você é daquele que dá glória? Você é daquele que põe a mão e sai rodopiando? Eu sei o que você é, meu irmão. Eu sou o que sou para a glória de Deus. Amém? Mas a gente tem muita dificuldade de obedecer, querido. E às vezes, é claro, não é toda hora, não é todo momento, mas eu acredito que Deus vai falar coisas para você que ninguém vai entender e que as pessoas vão julgar você, mas você precisa aprender a obedecer, porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. E se Deus te colocou aqui, você precisa obedecer, meu irmão. E muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós fazemos aquilo que Deus está mandando fazer, mas fazemos parcialmente. Você entende isso? Faço só um pedaço, eu não me entrego totalmente. Isso não é a mesma coisa que você dizer que não está obedecendo. Mas a palavra de Deus fala no meu coração e fala no seu coração, que se você obedecer, as bênçãos, e esse é o princípio, querido, as bênçãos vão alcançar sua família. E tem mais, não vai alcançar só você, vai alcançar até 1000 gerações. Êxodo 20 diz o seguinte, eu vou só citar, ele fala assim, deixa eu citar a referência certa. Êxodo, capítulo 20, versículo 6, ele fala que aquele que obedece às palavras, essa promessa de Deus, ele vai mostrar a bondade até 1000 gerações aos que o amam e os obedecem os seus mandamentos. Até 1000 gerações vão ser abençoadas pelo que você obedece hoje. Você já imaginou o que é isso? Aquilo que você está obedecendo e Deus está falando no seu coração hoje, 1000 gerações suas vão ser abençoadas. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes nós estamos querendo que Deus mande um anjo, mande uma tenda, fale conosco com sal, fale conosco com rosa, e Deus está falando, é só obedecer a minha voz.
E as portas se abrem, os milagres acontecem, as promessas vêm e surgem, e até os nossos filhos são abençoados quando nós obedecemos. Mas há 3 coisas no coração de quem quer obedecer. Primeiro, obedece aquele que ama. Como eu disse, aquele que me ama, esse tem os meus mandamentos e o guarda. Esse é o que me ama. Amor é o princípio da obediência. Sem amor você não consegue obedecer. Segundo, só obedece quem se rende, quem se entrega, quem diz: estou morto, morri, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo para a glória de Deus. E aí as pessoas falam para você: faça isso, e você fala: Deus não mandou eu fazer, mas agora Deus está mandando eu fazer isso, e você faz, e você não se preocupa com o que as pessoas pensam, você não se preocupa com o resultado, você não se preocupa com a sua própria segurança, você se preocupa em obedecer o que Deus está falando no seu coração. E no final, porque você obedeceu, então sim, as bênçãos, a terra prometida, as promessas começam a se cumprir na sua vida. Mas escute, meu irmão, você precisa entender isso: só obedece quem se rende na alma. Enquanto você estiver vivo, sabe? Vivo com o teu orgulho, vivo com a sua vaidade, vivo com os teus pensamentos, se importando demais, você não tem força para obedecer. Para obedecer você tem que estar morto. Acabamos de fazer o seu velório agora, amém, queridos? Você entende isso, né? Velório de espírito, de alma. Porque o espírito humano contende com o Espírito Santo que habita dentro de você. E o espírito humano fica dizendo: não faça, não faça, você vai quebrar a cara, não se entrega, não se entrega. E ele fica gritando, e ele fica reclamando. Mas o Espírito Santo fala: obedeça, obedeça, faça, ame, ligue. E tem uma coisa que eu aprendi sobre obediência: não adianta obedecer depois de 3 dias, 5 dias, 10 dias, passou. Você estava lá no restaurante da semana, escuta essa, comendo, pegou o cardápio, passou lá o cheesecake, aquele que a tua esposa adora. O Espírito Santo falou para você: adora não, que é só adorar a Deus. Você entendeu? Vai, deixa essa religiosidade lá. Entendeu ou não? Aí aconteceu o seguinte: o Espírito Santo falou: leva um cheesecake para ela. Você falou: ah, não, vou gastar mais R$15, a conta já está cara. Ela estava lá, lavando, passando, cozinhando, fazendo o arrozinho para você chegar em casa e ter arroz. E você falou o quê? Não, vou carregar esse cheesecake na mão aqui, levar para... Vai todo mundo perguntar: levando cheesecake para a esposa? Ai, que bonitinho, que gracinha que você é. Ai, que marido assim não se faz mais, não é assim? Sim ou não? Não levou. Chegou em casa. Ela falou: estava com vontade de comer cheesecake. Você, outro dia a gente vai lá, amor. Perdeu a bênção, perdeu. E não adianta levar agora, que agora não quer mais. Porque agora viu na pregação e já estraguei tudo. Tem gente que tem um delay. Deus fala hoje, daqui 10 dias obedece. Deus vai falar hoje para você entregar o dízimo. Mês que vem, dezembro, você entrega. Delay. Seja, querido, um coração quebrantado e humilde para ouvir o que Deus está falando para você hoje, e tira o delay da tua vida, e você vai ver as bênçãos de Deus chegando na sua vida. Querido, já fui abençoado por obedecer a Deus em coisas que pareciam aos olhos dos outros loucura, e você também, e as pessoas não vão entender, e as pessoas não vão compreender. E às vezes você escuta até em púlpitos hoje, em pregações, pessoas dizendo assim: Deus não tem nada a ver com isso, Deus não se preocupa com isso, Deus tem muita coisa para fazer. Já escutei pregações assim, que Deus não está preocupado com você, não está preocupado com esses detalhes. Eu vou dizer uma coisa para você: eu creio que Deus cuida dos nossos detalhes. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que Deus cuida dos nossos detalhes. E às vezes Deus fala para você: não entra nessa rua. E você acha que é coisa da tua cabeça. Já aconteceu isso com você e você não entrou. Aleluia, eu espero. Você entrou, Deus teve que fazer, deu um trabalho para o anjo, que foi um negócio incrível, mas Deus dá o livramento. Mas já aconteceu comigo, Deus falar em pequenos detalhes. Sabe o desejo do meu coração? Sabe o desejo do nosso coração? Eu creio que é do seu também. Que Deus nos faça tão sensíveis à voz dEle.
para que a gente possa obedecer o sussurro da voz dele. Se você deseja isso na sua vida, dá uma glória a Deus, meu irmão. Eu desejo ser sensível à voz do Espírito Santo, quebrar minha rebeldia, quebrar meu coração que muitas vezes não deixa eu obedecer, quebrar esse ego que não deixa, essa preocupação com o que os outros vão pensar, e ser livre para obedecer à voz do Espírito Santo, do que Deus está falando para mim hoje. E se Ele está falando com você hoje, meu irmão, obedeça, dê glória, porque Ele é Deus que fala. Aleluia! Mas muitas vezes, meu irmão, e eu oro por isso, porque é difícil. Me lembro uma vez, estava aqui, passando uma semana difícil, estava parado ali, estava sem grana, sem dinheiro, raríssimas vezes. Eu lembro de 2 vezes na minha vida isso acontecer, e eu parado aqui, sempre paro ali, né? Acabou o culto, eu parei aqui, e chegou uma pessoa assim do meu lado, e eu estava numa situação naquela semana apertada. E essa pessoa falou assim: não sei porquê, Deus falou no meu coração de entregar esse envelope para você. Ah, escute agora. Peguei o envelope todo feliz, falei: oh Deus, Senhor é Deus de milagre. Deus falou: põe, não é seu. Não é seu. Põe no gasofilaço que não é seu. É para mim, para minha casa. Foi Deus então, mas Ele falou que isso era para mim. Só não ouviu? E ele falou assim no meu coração, sentiu a presença de Deus, falou assim: nem olha quanto tem para você não ser tentado. Eu peguei assim no bolso, tipo chave, sabe? Fui lá, coloquei e fui embora. Quando eu fui para casa, eu fui perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso? Deus falou: estou treinando a sua obediência. Você não está pedindo para ser obediente? Deus treina a nossa obediência, meu irmão. Quer nos fazer sensível para obedecer a voz dele. Porque quando a gente deixa de obedecer a Deus, quantas oportunidades e quantos milagres e quantas bênçãos nós perdemos simplesmente porque nós não obedecemos o que Deus está falando. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E você talvez nunca saiba, mas eu me lembro de alguns momentos da minha vida que eu não obedeci. E eu não sei o que eu perdi porque eu não obedeci. Se eu tivesse obedecido, talvez eu soubesse o que eu tinha ganhado. Mas hoje, se eu tiver uma coisa que eu quero consertar na minha vida, e eu tenho tentado fazer isso, ainda que você não entenda, ainda que ninguém entenda, ainda que as pessoas não compreendam, eu quero obedecer a voz do Senhor na minha vida. Esse ano, chegou em março, abril mais ou menos, eu conversava com o Márcio, eu falei: nós vamos sair da TV. E eu liguei lá para o bispo e falei: bispo, nós vamos sair da TV. E o bispo falou assim: não sai não, a crise aí está vindo para todo mundo, faz a tua oferta aí, vê quanto você quer pagar e você fica. Mas Deus tinha falado para mim sair, não tinha falado para eu negociar. Entendeu ou não? E eu disse: bispo, não é questão nem de quanto pagar, é questão de obediência. Estou fora. Deus sabe, querido. E às vezes a gente fica pensando em negociar. Tem coisa que você não tem que negociar, você tem que obedecer. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Ainda que você ache que não, agora abriu uma porta, eu tenho um grande, olha que oportunidade. Deus falou para você fazer, faça o que Ele mandou você fazer. Se Ele tem mandado você cuidar da sua esposa, tira o pé do trabalho um pouco, vai cuidar da sua família. Se Ele tem mandado você a despertar e fazer coisas que você parou de fazer algum tempo atrás e que Ele tem falado que você retoma, volte a fazer o que Deus está mandando você fazer. Mas sobretudo, não confunda a voz de Deus com voz de homens. E não substitua a voz de Deus por voz de homens. Eu preguei sobre o princípio da honra, então eu posso falar isso. Se você entender o princípio da honra, você está entendendo o que eu estou dizendo, substituir a voz de Deus por voz de homens. Amém? Porque muitas vezes nós não estamos entendendo que Deus está falando conosco, e nós estamos deixando para amanhã, estamos deixando para depois de amanhã. E você podia estar salvando o teu filho hoje, podia estar salvando o seu casamento hoje, podia estar salvando o teu trabalho hoje. Vou estourar o vaso aqui, amém?
Sabe o que é estourar o vaso? É você contar uma coisa assim que é tão absurda que a pessoa fala, não acredito nisso, eu vou estourar vocês. Jogando bola, eu, pastor Joel é um bolão, joga um bolão, craque. Nós dois na quadra, mesmo time. Chega um pastor do outro time, eu de shorts, tênis, meninão, tá? Pensa no meninão? Era eu, na quadra. Aí estamos jogando bola lá, gol, vai a bola para o meio do campo, certo? Vem o pastor do outro time, põe a bola no meio do campo, levanta e fala, assim diz o Senhor. Eu falei, eita Deus, eu olhei para o pastor João, falei, corre que nós dois aqui vai apanhar. Eu disse, já imaginei que ele ia dar um receba com a bermuda e tudo, né? Ele falou, tem alguém mexendo no gasofilácio da igreja. Lembra disso, pastor? Eu olhei para ele assim, falei, esse camarada tá doido. Escute, tem alguém mexendo no gasofilácio? Eu falei, não, quem trabalha no gasofilácio da igreja é só gente de confiança altíssima. Eu falei, ele tá pondo minhoca na minha cabeça. Falou, hora que Deus vai mostrar como é que é o esquema. Pois bem, irmãos, nós começamos a orar, reuni o pessoal que trabalha, que eu sabia que não tinha nada a ver com eles, vamos orar por isso. Havia uma pessoa que trabalhava aqui na igreja, uma faxineira, e ela conseguiu fazer uma cópia do gasofilácio, da chave do gasofilácio. Ela arrancou a tampa, deu para entender ou não? E levou para o chaveiro e fez uma cópia. Jamais a gente ia descobrir, porque acabava o culto, certo? Levava o gasofilácio, deu para entender ou não? Guardava na tesouraria. Só que de quinta-feira a gente saía muito tarde e deixava o gasofilácio assim. Tem uma trava, tem segurança, só se quebrar, a gente imaginava, só se arrancar a tampa. No dia seguinte a gente chegava e tirava. A palavra de Deus fala, obedeça, amém? Naquele dia eu comecei a orar, falei, Senhor, eu recebi essa palavra, eu quero obedecer, e a palavra dizia que eu tinha que pedir para o Senhor me revelar, então revela. Passei na casa da minha mãe me deu um dízimo dela, em dinheiro. Eu vim no culto de quinta, peguei um envelope, escrevi o nome da minha mãe, coloquei dentro, e coloquei dentro do gasofilácio, e começamos o culto, amém? Eu vi, eu coloquei, não sou doido nem nada, tá lá. No dia seguinte chegou a tesoureira e falou assim, vamos precisar pagar umas contas, tal. Eu falei, tem um dinheiro lá que eu coloquei no gasofilácio, que é o dízimo da minha mãe, paga essa conta aí então com dinheiro, para a gente não precisar fazer cheque, nem entrar em banco, nem nada, tá bom? Tá bom. Ela desceu, pegou o gasofilácio, quando abriu, não tinha dinheiro nenhum. Aí eu vou olhar a tampa do gasofilácio, os parafusos tinham se trocado. Entendeu, não? Deus revela, Deus fala, e nós temos que obedecer o que Deus está falando no nosso coração. Às vezes Deus está falando para você assim, e as mulheres são especialistas nisso, né? Eu aprendi a ouvir minha esposa. Às vezes as mulheres chegam para os maridos e falam assim, cuidado. Não é assim, mulheres? Posso ouvir um amém? Amém. Porque eu costumo dizer que vocês são uma parabólica espiritual. E nós somos aquela anteninha de peixe, de gato, sabe? Aquelas de alumínio, bem fininha. Certo ou não? As mulheres que concordam, digam amém. Amém. Os homens fiquem quietos agora. E a esposa está falando com você, Deus está tocando meu coração, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que mudar isso. E ela está com aquela parabólica, e você está assim, está começando a receber o sinal. Eu comecei a faz uma hora que eu estou pregando, agora que você percebeu que era obediência, né? Você entende o delay, certo ou não? Mulheres, me ajudem, vocês estão com medo? As mulheres estão com medo dos maridos, né? Mas eu sei que em casa é assim também. A Luciana chega lá e fala assim, cuidado. Eu falo, cuidado com o quê? Você não viu? Eu não vi nada. O que você viu? Você não viu? Não vi. Mas que mulher. Que tô falando. Assim. Né? E aí você faz o quê? Você diz, está cansado, está com problema, e não obedece o que Deus está falando no seu coração. Essa noite, querido, o meu desejo é que você pegue essa coisa que Deus está falando no seu coração e obedeça. Sujeite o teu eu, mate a tua carne.
E algumas vezes nós temos que fazer uma oração ousada para obedecer. Eu quero ensinar você a fazer uma oração ousada. Quando você orar e tiver dificuldade de obedecer, e você sabe que você está pedindo para ouvir a voz de Deus em determinada área, primeiro ore para que a sua carne morra. Diga: olha, Senhor, mata a minha carne agora, porque eu quero ouvir a tua voz. Porque quando você está num turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos, você não consegue ouvir o que Deus está dizendo para você, porque você está, Deus tem que fazer, Deus faz, aleluia, faz, vai fazer, a porta vai ser grande, glória, é bênção, e Deus fala: não tem nada nessa porta aí, essa não é a tua porta. Não, mas vai ser tremendo. Não tem nada de tremendo, sai. E para você ouvir, você tem que estar com o espírito manso. Mortifica a tua carne para ouvir. Saiba que as pessoas não vão concordar com você, mas faça o que Deus está mandando você fazer. Há uma coisa que Deus está mandando eu fazer nessa igreja, e eu quero fazer, e eu quero que você me ajude a fazer. Nós precisamos ser uma igreja que fala e reparte a nossa fé com aquele que não conhece a Cristo. Você crê nisso? Concorda com isso, meu irmão? E eu quero obedecer o que Deus está falando. E nós temos que repartir a nossa fé, nós temos que falar a respeito das coisas de Deus, nós temos que compartilhar do amor de Deus, nós temos que obedecer, meu irmão. E às vezes Deus fala com você: olha, compartilha a tua fé com aquele irmão. Você fala: aquele irmão está cheio de problema. Quando você fala com ele, ele só fala de problema, pastor. Ele só fala, é com ele mesmo, querido. Fala com ele, ouça. E Deus fala com você, ouça os problemas dele. E você fala: Deus, mas ele só tem problema. Ouça, ajude, saia um pouco do centro, obedeça o que Deus tem para você. Quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: querido, tem algo que você precisa obedecer nessa noite? Tem algo que Deus tem falado com você? Para de jogar desculpas para Deus e faça o que Ele está mandando. Faça o que Ele está mandando. Se você quer orar comigo nessa noite, querido, por isso, fica de pé no teu lugar.